Olá, muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, com emissoras públicas de todo o país, diretamente dos estúdios da B3, no centro da cidade de São Paulo. Vamos aos destaques do programa de hoje. Nós temos os balanços dos 100 primeiros dias do governo de Jair Bolsonaro. A autonomia do Banco Central foi assinada hoje. É um projeto de lei complementar que foi enviado à Câmara e também a simplificação da economia. O governo fez a revogação, anunciou hoje a revogação de vários decretos que o governo diz que atrapalhavam o andamento da economia, ou seja, simplificam agora as lógicas, ou pelo menos a lógica econômica no país. O lucro dos bancos bateu recorde em 2018, é um informe do Banco Central divulgado hoje também. Aliás, o lucro é recorde, a rentabilidade dos bancos é a melhor dos últimos 7 anos. A gente fala disso tudo. Selic em baixa e juros em alta melhoraram essa rentabilidade, ou seja, a taxa básica de juros continua baixa, mas os juros cobrados pelos bancos, ou seja, esse spread bancário, justificam parte dessa performance econômica dos bancos extremamente lucrativa. A bolsa em queda, dólar em alta, a gente fala disso tudo aqui no Cenário Econômico, que já está no ar. O governo do presidente Jair Bolsonaro fez hoje uma cerimônia para comemorar os 100 primeiros dias de governo, exatamente os 100 primeiros dias de governo. A cerimônia foi no Palácio do Planalto. A Mariana Jungmann está em Brasília e nos traz detalhes desta cerimônia. Mariana, bem-vinda aqui ao Cenário Econômico. Boa noite a você. Oi, Piotto, boa noite. Pois é, foram 35 metas cumpridas aí pelo governo federal, pelo governo do presidente Jair Bolsonaro nesses 100 primeiros dias. Essas metas foram anunciadas lá no primeiro mês de governo, algumas delas já vinham sendo tratadas desde a transição, mas houve ali um anúncio formal de quais seriam as metas dos 100 primeiros dias e hoje então foi feito um balanço de que todas as 35 metas foram cumpridas. Eu selecionei algumas para a gente trazer aqui para vocês, Piotto, algumas relacionadas diretamente ao setor econômico, como, por exemplo, a que trata da concessão, das concessões no setor de transportes, as que tratam da viabilização aí dos leilões do excedente da cessão onerosa com relação à Petrobras, aí uma pauta importante, e também com relação à redução tarifária no Mercosul, são algumas das metas que foram cumpridas. Outras metas têm mais a ver com a administração federal, por exemplo, com relação à reestruturação aí dos ministérios, foram reduzidos, e também com a extinção de cargos em comissão, cargos destinados aí a funcionários que prestavam serviços sem terem passado por concurso público. Houve também uma mudança nas regras, nos critérios para a ocupação dos cargos que ficaram. Bom, foram várias metas anunciadas hoje. O presidente Jair Bolsonaro falou um pouco sobre como elas foram divididas, os eixos que nortearam essas metas. Vamos acompanhar o que ele disse. Foram estabelecidas metas em todos os setores, divididos nos seguintes eixos: social, infraestrutura, econômico, institucional e ambiental. Ressalto que, além das 35 ações estipuladas, diversas outras estão sendo planejadas pelo Executivo. Algumas metas que foram cumpridas tiveram mais repercussão aí, Piotto, como, por exemplo, o caso da reforma da Previdência, da nova Previdência. Hoje o ministro Onyx Lorenzoni até disse que quem fez reforma foram os governos passados. O que eles estão propondo realmente é um novo modelo que vai separar o que é Previdência do que é assistência. Então, essa PEC que já está no Congresso Nacional. A gente teve também aquele projeto relacionado ao posse de armas, que também foi ali bem do começo do governo, e o projeto de lei anticrimes encaminhado, aliás, um pacote anticrimes encaminhado também já ao Congresso Nacional, foram alguns que tiveram mais repercussão. O ministro Onyx Lorenzoni também falou hoje que o governo vai estar permanentemente colocando essas metas em análise, acompanhando a execução delas e lançando também novas metas. Vamos acompanhar o que ele disse hoje. O governo, ao longo desses dias, cumpriu muito mais do que as 35 metas propostas. Inclusive,
vários decretos e projetos de leis foram assinados neste momento, mostrando a preocupação em um governo caminhar para a diminuição do seu tamanho, a redução dos níveis hierárquicos, a centralização das unidades de compra e aquisição do governo em apenas uma central. Será um próximo passo que o governo vai dar. Pois é, e ainda também nesse espírito aí que o ministro acabou de elucidar, a gente tem também a decisão do governo de reduzir, por exemplo, os conselhos, aqueles conselhos que vinham atuando principalmente na área social. Hoje existem 700 conselhos, o objetivo é reduzir para menos de 50 ou em torno de 50 conselhos. Segundo o ministro Onyx Lorenzoni, esses conselhos implicam no pagamento de diárias, de passagens aéreas, de hotelaria, então é preciso reduzir. Ele também falou sobre a intenção de redução de decretos que estão em vigor. Hoje foi anunciado aí um revogaço de mais de 250 decretos, mas ele disse que isso vai continuar, que hoje existem mais de 14 mil decretos no país, assim, com validade, e a intenção do governo é deixar apenas em torno de 5 mil decretos, porque esse excesso de regulamentação acaba aumentando a burocracia do Estado brasileiro. Piotr. Muito obrigado, Mariana. Bom, o empreendedor brasileiro sabe o quanto que pesa o Estado, ou seja, esse excesso de regulamentação que existe hoje no país. Aliás, a simplificação da economia era uma promessa de campanha do presidente Jair Bolsonaro, que fazia parte do rol de prioridades do então candidato também a ministro da Economia, Paulo Guedes, hoje o atual ministro da Economia, Paulo Guedes. Detalhe nisso tudo é que dessas 18 medidas assinadas hoje pelo presidente Jair Bolsonaro, para justamente comemorar os 100 dias de governo, os atos vão, como Mariana disse, alguns são decretos, outros são leis complementares, outros são projetos de lei especificamente ordinária que tem que passar pelo Congresso. Mas para se ter uma ideia, uma das leis complementares, um projeto de lei complementar, é exatamente a autonomia do Banco Central, que também era uma promessa de Jair Bolsonaro na campanha, que fazia parte da plataforma de medidas ali do ministro da Economia, Paulo Guedes. Para se ter uma ideia, esse projeto que prevê a autonomia do Banco Central, que foi enviado à Câmara dos Deputados, tem que passar, obviamente, pelo crivo dos parlamentares. O projeto prevê um mandato de 4 anos, um mandato fixo de 4 anos para o presidente do Banco Central, que pode ser prorrogado por mais 4 anos. E esses mandatos não podem coincidir com o mandato do presidente da República. Ou seja, imagine que o presidente Jair Bolsonaro indique daqui a 2 anos um novo presidente do Banco Central. Esse novo presidente do Banco Central, no ano que vem, por exemplo, o mandato dele só se encerra 2 anos depois do novo mandato do próximo presidente da República, seja o próprio Jair Bolsonaro num projeto de reeleição ou um outro candidato. Ou seja, não vai mais coincidir. E, claro, também retira o status de ministro de Estado, ou seja, do presidente do Banco Central. Ou seja, é uma simplificação, por um lado, e que dá exatamente a independência do Banco Central. Vamos falar só um pouquinho disso. Aliás, o próprio presidente tuitou sobre este assunto. Está aqui, a exemplo das economias mais avançadas, oficializamos hoje a proposta que consolida a autonomia do Banco Central. Princípio importante que ajuda a fornecer estabilidade, eficiência e crescimento econômico. É mais um compromisso sendo cumprido, como eu disse, fazia parte da plataforma de campanha ali do então candidato Jair Bolsonaro. A Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro divulgou hoje um estudo sobre a situação fiscal dos estados brasileiros, mas um capítulo à parte ali falando justamente sobre o déficit previdenciário, que hoje é dramático no país. O Marcelo Castilho está conosco no Rio de Janeiro e tem mais informações. Marcelo, boa noite. Oi, Piotr, boa noite para você, boa noite a quem nos assiste. Esse déficit dos estados com suas próprias previdências chega a quase 78 bilhões de reais nesse exato momento. E a Firjan hoje divulgou um estudo mostrando que a maior parte do gasto dos estados hoje é com pagamento de pessoal. E dentro desse panorama, Piotr, muitos estão gastando mais com os servidores inativos. Isso acontece porque o caixa já foi embora. Então, os estados têm que
arrumar dinheiro. E normalmente, segundo a Firjan, isso acontece para arrecadar mais. Os estados começam a aumentar impostos, principalmente o ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, e com isso a cadeia produtiva é afetada, porque um produto, no final das contas, para o consumidor vai sair mais caro, o consumidor vai pensar se compra ou não compra, o empresário, por sua vez, não consegue contratar o funcionário para aumentar a rede, ou seja, tudo isso desencadeia a falta de desenvolvimento na economia, segundo a Firjan. E a Firjan disse que, com base nos dados divulgados pela Secretaria da Previdência do Ministério da Economia de 2017, nesse momento, há 14 estados brasileiros que pagam, na média das aposentadorias, mais para os inativos do que os servidores estaduais ativos, sendo que algumas situações, como Minas Gerais, Santa Catarina e também Rio Grande do Sul, esse problema ainda é mais grave ainda, porque hoje há mais servidores aposentados do que servidores trabalhando, e isso só aumenta essa diferença da Previdência. Ou seja, segundo a Firjan, se não houver uma reforma da Previdência, todos os estados, uns mais rápidos, outros mais devagar, vão entrar na insolvência. E a gente pegou alguns dados aqui para mostrar como a Firjan apresentou essa questão. No Rio de Janeiro, cada cidadão paga R$ 663 para ajudar a pagar o funcionalismo público. Esse dinheiro já no Distrito Federal chega a R$ 887. Só que isso daí fica atrás ainda do Rio Grande do Sul, onde cada cidadão contribui com R$ 1.038, isso para ajudar a pagar a Previdência. E segundo os dados da Firjan, a reforma é mais do que necessária, é preciso ajudar a reforma. O presidente da Firjan, Carlos Eugênio Gouveia Vieira, pediu para que cada parlamentar converse com sua base de eleitores para explicar por que a situação está muito ruim e que, se nada for feito, todos os estados vão quebrar. Piotr. Bom, quando a gente ouviu aí que cada cidadão de determinado estado, no Rio de Janeiro, no Distrito Federal ou no Rio Grande do Sul, paga um determinado valor e oscila ali, a gente viu exatamente nessa reportagem aí, é que o Estado tira dinheiro de outras áreas para pagar a Previdência. Ou seja, quando a gente diz, e os números todos são muito claros e evidentes, que a reforma hoje ela é deficitária, ou seja, como ela é participativa, ou seja, quem está trabalhando paga quem está aposentado, o que está sendo arrecadado com quem está trabalhando não está conseguindo pagar quem já está aposentado. Ou seja, mas como é um direito constitucional previsto em lei, um direito adquirido, o Estado não vai deixar de pagar essas aposentadorias. E neste caso, o que faz? Busca dinheiro em outras áreas. Daí essa comparação nesse estudo da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, de que cada cidadão paga determinado valor por ano justamente para poder pagar essas aposentadorias. Por quê? Ele recolhe impostos como um todo, esses impostos vão para o caixa do Estado e o Estado vai lá, o governador, no caso, tem que pegar dinheiro numa determinada parte, numa outra área, que pode ser, por exemplo, segurança, projetos de habitação, projetos de saúde, projetos de educação, para pagar justamente a Previdência. O que se pretende com a reforma da Previdência é justamente, ao ampliar-se a data limite, aumentar a data para a pessoa poder requerer aposentadoria, aumentar o tempo de contribuição, é justamente fazer com que você tenha uma entrada maior no caixa da Previdência do que uma saída, ou seja, torná-la superavitária. Porque hoje ela é deficitária. E o fato de ser deficitária é porque nós tivemos, obviamente, lá atrás muitos privilégios, mas a maioria das pessoas, sobretudo na iniciativa privada, que se aposentaram pela iniciativa privada, recebem próximo de um salário mínimo. O problema está no setor público, que é justamente o mais reticente, os aposentados pelo setor público, são justamente os mais reticentes a não ter a reforma da Previdência, que vai, obviamente, aumentar a contribuição deles na ativa e diminuir o valor. Vai ter um teto, justamente um teto próximo, exatamente igual ao do setor privado, para se requerer aposentadoria. Ou seja, não faz sentido alguém, estando hoje, do ponto de vista de aposentadoria pública, estando hoje aposentado, receber o mesmo que um profissional, um funcionário da ativa. É esse custo elevado que levou, entre outras coisas, a esse déficit previdenciário.
Bom, vamos falar um pouquinho hoje do mercado financeiro. Nós tivemos há pouco divulgado aqui, fechou a Bolsa, fechou também o dólar subiu hoje. Aliás, o real se depreciou tanto hoje com essa alta do dólar que foi a quarta moeda no mundo mais desvalorizada hoje, numa cesta de pouco mais de 30 moedas. Vamos dar uma olhadinha. Aqui está o Ibovespa, uma queda de 1,25% a 94.754 pontos. Nós tivemos a máxima com 95.953, a mínima 94.173, ou seja, se aproximou mais da mínima hoje, chegou até a cair um pouco mais durante o dia, 94.173. O que explica esse movimento da Bolsa? Bom, hoje, neste momento, tivemos, por exemplo, queda do preço do petróleo no mercado internacional. Eu tenho aqui os dados fresquinhos agora, nesse momento, para você ter uma ideia. O petróleo tipo Brent, que é referência no mundo, negociado na Bolsa de Londres, hoje teve uma queda. Agora há pouco, se estamos no pós-mercado, começou a subir de novo, mas a queda tinha sido acentuada. O petróleo texano foi uma queda de 1,36%, para você ter uma ideia. Ou seja, a gente viu um rally, ou seja, um aumento de preço no barril do petróleo no mercado internacional desde o ano passado, mas ontem nós tivemos uma inflexão, hoje essa queda, isso implica, por exemplo, nas ações da Petrobras, que a gente vai ver aqui. Justamente que caíram, que tem peso importante no Ibovespa, a Petrobras hoje caiu 2,61%. Vamos só entender o porquê que a ação da Petrobras caiu. Claro, caiu porque caiu o petróleo, o investidor olha para a ação da Petrobras e fala, bom, eu vou ter menos dividendos no futuro, a empresa vai arrecadar menos. Mas não deixou de ser um papel interessante. O que se tem aqui é muita realização de lucro. Gente que comprou a ação da Petrobras lá embaixo, a ação subiu justamente, a gente estava falando disso recentemente, ontem subiu a ação da Petrobras também, por causa desse aumento do preço do barril do petróleo. Agora a ação subiu, o que se faz? Há um temor ainda de um crescimento mundial menor. Neste caso, o investidor vende a ação, derruba o preço da ação, e isso puxa o índice Bovespa para baixo também. A gente viu aqui que só a Vale teve uma oscilação positiva, muito próximo da estabilidade, alta de 0,08, nós estamos falando praticamente estável mesmo. Banco do Brasil com uma queda de 1,13%, Bradesco e Itaú, aqui nós estamos falando justamente do peso pesado do Bovespa. Os bancos caíram justamente porque o ambiente internacional pressupõe um crescimento menor. Mas a gente vai falar daqui a pouquinho que o lucro dos bancos no ano passado, mesmo com toda aquela turbulência internacional, foi recorde. Ou seja, é a realização de lucros. Gente que tinha comprado a ação lá no preço baixo, a ação subiu, está vendendo, isso puxa o Ibovespa para baixo. Vamos dar uma olhadinha aqui no dólar comercial, que cresceu 0,86% hoje, uma valorização importante. Eu disse, o real foi a quarta moeda mais desvalorizada no mundo, num rol de um pouco mais de 30 moedas comparadas ao dólar, claro. R$ 3,85 do dólar, alta de 0,86, a máxima chegou a 3,86, 3,83, ficou muito próxima da máxima hoje também em relação ao preço do dólar. E o que explica esse dólar? Muita gente está falando de insegurança, ou seja, em relação ao mercado, ou seja, essa preocupação com relação à reforma da Previdência. Hoje o presidente Rodrigo Maia, da Câmara, num evento da XP, voltou a relembrar os momentos mais tensos da relação com o governo, justamente nessa articulação política, mas disse que o governo melhorou, sim. Mas muita gente entendeu essa lembrança de Rodrigo Maia, dizendo, ele fez uma outra menção também, disse que o governo precisa contar aos parlamentares que sem reforma da Previdência o país vai pagar um preço econômico muito caro, com falta de investimento ou com, pelo menos, desistência de investimento de estrangeiros no país, investimento direto, ou seja, que gera empregos e tudo mais, que isso seria importante para convencer os parlamentares, mas alguns investidores viram isso com uma preocupação, mas aproveitaram também numa especulação e subiram o dólar, porque o dólar tinha caído ontem, subiu hoje, obviamente que muita gente ganha com isso, é uma especulação de mercado, porque não se tem exatamente nada na declaração de Rodrigo Maia que justifique uma alta do dólar do ponto de vista de gerar uma insegurança no mercado, tanto que a alta se limitou a 0,86%. Não seria surpresa se amanhã o dólar cair, mas vamos lá. Vamos fazer um intervalo, daqui a pouco a gente fala sobre a rentabilidade dos bancos, que cresceu a maior dos últimos 7 anos e mais. O lucro do ano passado foi recorde. A gente fala disso tudo daqui a pouco aqui no Cenário Econômico, logo depois do intervalo. Já de volta com o Cenário Econômico, permanece a expectativa em relação ao anúncio do plano de recuperação da Avianca, o que seria, obviamente, um alívio para passageiros, credores e, claro, os próprios funcionários. Ana Luísa Médici conversa conosco agora em São Paulo e tem mais detalhes sobre este assunto. Ana Luísa, boa noite, bem-vinda aqui ao Cenário Econômico. Olá, Piotr, boa noite. Obrigada, boa noite a todos. O Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, órgão do Ministério da Justiça e Segurança Pública, notificou a Avianca para esclarecer se a empresa vai continuar
seus voos no país. A Avianca tem prazo de 5 dias para responder ao órgão e, se não o fizer, poderá responder a inquérito administrativo. A Avianca é a 4ª maior empresa aérea do Brasil. Ela enfrenta sérias dificuldades financeiras. Em dezembro passado, a companhia entrou com pedido de recuperação judicial no Tribunal de Justiça de São Paulo por conta de dívidas que passam dos 2 bilhões de reais. Hoje foi um dia de muita expectativa entre credores e os donos da Avianca. Isso porque estava sendo esperada a homologação do plano de recuperação judicial com base na Assembleia de Credores realizada na última sexta-feira. Nessa Assembleia, os credores haviam chegado a um acordo e aprovaram o plano de recuperação judicial aprovado pela Avianca. O plano estabeleceu a divisão da empresa em 7 unidades produtivas isoladas para serem leiloadas. 6 delas vão ter partes dos direitos de pouso e decolagem da empresa nos aeroportos de Congonhas e Guarulhos, em São Paulo, e Santos Dumont, no Rio. A 7ª parte vai englobar o programa de fidelidade da empresa. Os credores acreditam que os leilões poderão arrecadar 70 milhões de dólares. Além disso, será leiloado um conjunto de 3 unidades produtivas por mais 70 milhões de dólares. Até este momento, a Vara da Justiça de São Paulo, que cuida da situação da Avianca, ainda não divulgou se houve assinatura da homologação. Quando isso ocorrer, será aberto o caminho para a Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, dar o aval para a realização dos leilões do patrimônio da empresa. Espera-se realizar o leilão ainda neste mês, Piotr. Muito obrigado, Ana Luísa. O lucro dos bancos no ano passado foi recorde, a rentabilidade foi a melhor dos últimos 7 anos, mesmo com a queda da taxa Selic, ou seja, os bancos emprestavam muito dinheiro para o governo comprando títulos do governo, como houve uma queda da taxa Selic, ou seja, o retorno que os bancos tinham ficou menor. Mesmo com os bancos emprestando menos dinheiro às empresas, está tudo isso hoje no informe do Banco Central. O aumento do lucro, segundo esse relatório do Banco Central, se deve provavelmente à redução das provisões por inadimplência. Isso quer dizer, o risco da inadimplência faz com que o banco guarde um dinheiro ali para não ter problema no balanço dele. Ele está colocando menos dinheiro nessas provisões. Um custo menor com a captação, ou seja, a taxa Selic caiu, ou seja, eu pago o banco quando você põe um dinheiro lá numa aplicação financeira, com a queda da taxa Selic, ele lhe paga também um juro menor. Mas ele continua cobrando juros muito altos quando você empresta. Ou seja, o spread bancário responde por boa parte dessa performance dos bancos. Vamos lá para a gente entender? O retorno sobre o patrimônio líquido dos bancos em 2018 cresceu quase 15%. É fenomenal. O lucro líquido dos bancos do ano passado, somando tudo, 98 bilhões e meio de reais. Este é recorde. Vamos seguir aqui porque o informe fala sobre algumas coisas, que os riscos são baixos para a estabilidade financeira, o mercado de capitais é importante fonte de recursos, o crédito bancário voltou a crescer, sobretudo para a pessoa física, a rentabilidade dos bancos continua a aumentar, a gente viu ali que os dados são extremamente importantes. O que o banco chama aqui, o Banco Central chama de